Olá, gente querida, Alice Maciel aqui. Com esse áudio, eu declaro aberto o nosso grupo de leitura Prisma, onde a gente vai estudar o livro Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Esse livro ele é composto por 6 partes e a cada semana nós vamos ler juntas uma parte, conversar sobre essa parte. E o início do livro começa com a coragem. Vamos lá? Coragem. Tesouro escondido. Era uma vez um homem chamado Jack Gilbert, que infelizmente não era meu parente. Jack Gilbert foi um grande poeta, mas se você nunca ouviu falar dele, não se preocupe, a culpa não é sua. Ele nunca se importou muito em ser conhecido, mas eu o conhecia, ainda que não pessoalmente, e nutria por ele um grande afeto. Então vou lhe contar um pouco a respeito dele. Jack Gilbert nasceu em Pittsburgh em 1925 e cresceu em meio à fumaça, ao barulho e às usinas da cidade. Trabalhou em fábricas e siderúrgicas quando jovem, mas desde cedo demonstrou vocação para escrever poesia. Atendeu ao chamado da vocação sem hesitar. Tomou a poesia da maneira como outros homens tomam o ato de se tornar um monge, como uma prática devocional. Um ato de amor e compromisso vitalício com a busca da graça e da transcendência. Imagino que essa seja uma excelente maneira de se tornar poeta. Ou, para falar a verdade, de se tornar qualquer coisa que inspire seu coração e lhe dê vida. Jack poderia ter sido famoso, mas essa não era sua praia. Tinha o talento e o carisma para a fama, mas nunca teve o interesse. Sua primeira coletânea de poemas, publicada em 1962, venceu o prestigioso Prêmio de Yale para Jovens Poetas e foi indicada ao Pulitzer. E como se não bastasse, conquistou ainda o público e a crítica, tarefa nada fácil para um poeta no mundo moderno. Havia algo nele que atraía as pessoas e as mantinha cativadas. Era bonito, intenso, sexy e brilhante no palco. Um ímã para as mulheres e um ídolo para os homens. Em fotos tiradas para a revista Vogue, aparece lindo e com um ar romântico. As pessoas eram loucas por ele. Poderia ter sido um astro do rock. Em vez disso, ele desapareceu. Não queria se deixar distrair por toda a comoção. Anos mais tarde, afirmou que achava a fama entediante. Não porque fosse imoral ou pudesse corrompê-lo, mas pelo simples fato de que era exatamente a mesma coisa todos os dias. Buscava algo mais profundo, mais substancioso, mais variado. Então largou tudo e foi viver na Europa. E lá ficou por 20 anos. Morou por um tempo na Itália e na Dinamarca, mas passou a maior parte dessas 2 décadas na Grécia, em uma cabana no topo de uma montanha. Lá contemplava os mistérios eternos, assistia à mudança das luzes e escrevia seus poemas sem ser incomodado. Teve suas histórias de amor, seus obstáculos, suas vitórias. Foi feliz. Conseguiu se sustentar fazendo trabalhos esporádicos aqui e ali. Precisava de pouco. Deixou que seu nome fosse esquecido. Após 2 décadas, Jack Gilbert ressurgiu e publicou outra coletânea de poemas. Mais uma vez, o mundo literário se apaixonou por ele. Mais uma vez, teve chance de ser famoso. E mais uma vez desapareceu. Dessa vez por 1 década. Esse padrão sempre se repetia. Isolamento seguido de uma publicação sublime. Seguida por mais um isolamento. Era como uma orquídea rara, florescendo de muitos e muitos anos. Nunca fez o menor esforço para se promover. Em uma das poucas entrevistas que Gilbert deu na vida, perguntaram-lhe como achava que o seu distanciamento do mundo editorial tinha afetado a sua carreira. Ele riu e disse: "Imagino que tenha sido fatal." A única razão pela qual ouvi falar de Jack Gilbert foi que ele voltou aos Estados Unidos já bem mais tarde na vida e, por motivos que nunca saberei, aceitou um cargo temporário de professor no Departamento de Escrita Criativa da Universidade do Tennessee.
em Knoxville. Por acaso, no ano seguinte, em 2005, aceitei o mesmo cargo. Pelo campus que começou a correr a piada de que aquela era a Cátedra Gilbert. Encontrei os livros de Jack Gilbert em minha sala, a mesma sala que ele havia ocupado. Era quase como se eu ainda pudesse sentir o calor de sua presença no lugar. Li seus poemas e fui arrebatada pelo seu esplendor e pela maneira como sua poesia me lembrava de Whitman. Precisamos assumir o risco do jubilo, escreveu. Precisamos ter a obstinação de aceitar nossa felicidade em meio às cruéis provações desse mundo. Ele e eu tínhamos o mesmo sobrenome, ocupamos o mesmo cargo e a mesma sala. Ensinamos muitos dos mesmos alunos e agora eu estava apaixonada por suas palavras. Naturalmente, comecei a desenvolver uma profunda curiosidade a respeito dele. Saí perguntando quem era Jack Gilbert. Os alunos me contaram que ele era o homem mais extraordinário que já haviam conhecido. Parecia não ser desse mundo, disseram. Parecia viver em estado constante de encantamento e os incentivava a fazer o mesmo. Não lhes ensinou exatamente como escrever poesia, disseram, mas por quê? Pelo jubilo, pela felicidade obstinada. Disse a eles que precisavam viver com o máximo de criatividade para se defenderem das cruéis provações desse mundo. Acima de tudo, porém, pedi aos alunos que fossem corajosos. Sem coragem, nunca conseguiriam concretizar a vasta extensão das próprias capacidades. Sem coragem, nunca conheceriam um mundo de maneira tão rica quanto ele anseia ser conhecido. Sem coragem, suas vidas permaneceriam pequenas, muito menores do que provavelmente queriam que fosse. Nunca conheci Jack Gilbert pessoalmente e agora ele se foi. Faleceu em 2012. Eu poderia ter assumido a missão pessoal de procurá-lo e conhecê-lo em vida, mas nunca quis. A experiência me ensinou a ser cautelosa quanto a encontrar os meus heróis em pessoa. Pode ser extremamente decepcionante. De qualquer forma, sempre gostei da maneira como ele vivia em minha imaginação, como uma enorme e poderosa presença construída a partir de seus poemas e das histórias que eu tinha ouvido a respeito dele. Então decidi conhecê-lo somente dessa maneira, por meio da imaginação. E é aí que ele ainda se encontra para mim até hoje, vivo dentro de mim, completamente internalizado, quase como se fosse um produto dos meus sonhos. Mas eu nunca vou me esquecer o que o verdadeiro Jack Gilbert disse a outra pessoa, uma pessoa de verdade, de carne e osso, uma tímida estudante da Universidade do Tennessee. Essa jovem me contou que certa tarde, depois da aula de poesia, Jack a chamou à parte, elogiou seu trabalho, depois perguntou-se o que ela queria fazer da vida. Hesitante, a aluna admitiu que talvez quisesse ser escritora. Ele sorriu com infinita compaixão para a menina e perguntou: "Você tem a coragem necessária? Tem coragem de trazer à tona esse trabalho? Os tesouros escondidos dentro de você estão esperando que você diga sim." O que é viver criativamente? Esta, acredito, é a pergunta central da qual depende toda a vida criativa. Você tem coragem de trazer à tona os tesouros que estão escondidos dentro de você? Olhe, não sei o que está escondido dentro de você. Não tenho como saber. Talvez você mesma mal saiba, embora eu suspeite que tenha tido vislumbres. Não conheço suas capacidades, suas aspirações, seus desejos, seus talentos secretos. Mas há certamente algo maravilhoso guardado dentro de você. Digo isso com total confiança, pois acredito que somos todas repositórios ambulantes de tesouros escondidos. Acredito que essa seja uma das peças mais antigas e generosas que o universo vem empregando em nós, seres humanos, tanto para a sua própria diversão quanto para a nossa. Ele enterra estranhas joias bem no fundo de nós, depois se afasta e fica observando para ver se conseguimos encontrá-las.
A caça para encontrar esse tesouro. Isso é viver criativamente. A coragem para início de conversa, de se lançar nessa caça. Isso é o que separa uma existência mundana de uma existência mais mágica. Os resultados dessa caça, muitas vezes surpreendentes. É isso que chamo de grande magia. Uma existência mais ampla. Quando falo aqui de viver criativamente, entenda, não estou necessariamente falando de buscar uma vida que seja dedicada, profissional ou exclusivamente às artes. Não estou dizendo que você precisa virar poeta ou ir morar no topo de uma montanha na Grécia, que precisa se apresentar no Carnegie Hall ou vencer a Palma de Ouro em Cannes. Mas se quiser tentar qualquer um desses feitos, vá em frente. Adoro ver as pessoas dando o máximo de si. Não. Quando eu falo de viver criativamente, estou falando de uma maneira mais ampla. Estou falando de viver uma vida mais motivada pela curiosidade do que pelo medo. Um dos exemplos mais legais de vida criativa que vi nos últimos anos veio de uma amiga minha, Susan, que começou a fazer patinação artística aos 40 anos. Para ser mais precisa, na verdade, ela já sabia patinar. Tinha participado de competições de patinação artística quando criança e sempre amara fazê-lo, mas abandonou o esporte durante a adolescência, quando ficou claro que não tinha talento suficiente para se tornar uma campeã. A adorável adolescência, quando os talentosos são oficialmente separados do resto do rebanho, colocando assim todo o fardo dos sonhos criativos da sociedade nos frágeis ombros de algumas poucas almas seletas e condenando todo o resto a viver uma existência mais banal, livre de inspiração. Que sistema! Bem, durante os 25 anos seguintes, minha amiga Susan não patinou. Para que se dar o trabalho se você não pode ser a melhor? Então ela completou 40 anos, estava cansada, inquieta, sentia-se apagada e pesada. Fez um exame de consciência, como costumamos fazer nessas datas, e perguntou quando tinha sido a última vez que sentira realmente leve, alegre e sim, criativa na própria pele. Para seu espanto, percebeu que havia décadas que não se sentia assim. Na verdade, a última vez que experimentou esses sentimentos tinha sido na adolescência, na época que ainda fazia patinação artística. Ficou chocada ao descobrir que havia se negado a essa prática tão estimulante por tanto tempo e curiosa para ver se ainda era algo que amava. Resolveu então se render à curiosidade. Comprou um par de patins, encontrou um rink e entrou com um treinador. Ignorou a voz interior que lhe dizia que estava sendo autocomplacente e ridícula por fazer essa loucura. Bloqueou os sentimentos do extremo desconforto por ser a única mulher de meia idade no rink, em meio a todas aquelas minúsculas e levíssimas meninas de 9 anos. Simplesmente foi lá e fez. 3 vezes por semana, Susan acordava antes do amanhecer e ainda sonolenta antes de ir trabalhar, patinava e patinava e patinava e patinava. E assim continuava amando patinar, tanto quanto sempre amara. Talvez até mais do que nunca, pois agora já adulta, finalmente tinha maturidade suficiente para apreciar o valor da própria alegria. Patinar fazia com que se sentisse viva, imune ao passar do tempo. Deixou de sentir que era nada além de uma consumidora, nada além das somas das suas obrigações, de seus deveres diários. Estava fazendo algo por si, algo para si. Era uma reviravolta, literalmente uma reviravolta, rodopiando sobre o gelo e ganhando vida novamente. Reviravolta após reviravolta após reviravolta. Observe que minha amiga não largou o emprego, não vendeu a casa, não se afastou de todo mundo e nem se mudou para Toronto, a fim de treinar 60 horas por semana com um rigoroso treinador olímpico. E não, esta história não termina com ela ganhando uma medalha. Não precisa. Na verdade, esta história não termina,
pois Susan ainda segue praticando patinação artística diversas vezes por semana, simplesmente porque patinar ainda é para ela a melhor maneira de revelar certa beleza e transcendência em sua vida, que não parecem estar acessíveis de outra maneira. E Susan quer passar o tempo que for possível nesse estado de transcendência enquanto está aqui na Terra. E isso é tudo. É isso que chama de viver criativamente. E embora os caminhos e os resultados da vida criativa variem muito de pessoa para pessoa, uma coisa eu garanto: uma vida criativa é uma vida mais ampla, é uma vida maior, mais feliz e muito, muito mais interessante. Viver dessa maneira, contínua e obstinadamente, trazendo à tona as joias escondidas dentro de você, é uma arte em si, porque é na vida criativa que sempre estará a grande magia. Muito, muito assustador. Agora vamos falar de coragem. Se você já tem coragem de trazer à tona as joias escondidas dentro de você, ótimo. Provavelmente já está fazendo coisas de fato interessantes de sua vida e não precisa desse livro. Continue mandando ver. Mas se você não tem essa coragem, vamos tentar encontrá-la para você. Porque viver criativamente é um caminho para corajosos. Todos sabemos disso. E todos sabemos que, quando a coragem morre, a criatividade morre com ela. Que o medo é um ferro velho abandonado, onde nossos sonhos são largados para definhar sob o sol escaldante. Isso é conhecimento de geral. Às vezes, só não sabemos o que fazer a respeito. Vou listar alguns dos muitos medos que podem estar impedindo você de levar uma vida mais criativa. Você tem medo de não ter nenhum talento. Tem medo de ser rejeitada, criticada, ridicularizada, incompreendida ou, pior de tudo, ignorada. Você tem medo de não haver mercado para sua criatividade e, portanto, não haver sentido em correr atrás dela. Medo de que alguém já tenha feito melhor. Medo de que todo mundo já tenha feito melhor. Você tem medo que alguém vá roubar suas ideias e, por essa razão, achar melhor mantê-las escondidas, sempre no escuro. Você tem medo de não ser levada a sério. Tem medo de que seu trabalho não seja política, emocional ou artisticamente importante o suficiente para mudar a vida de alguém. Você tem medo de que os seus sonhos sejam considerados tolos. Tem medo de um dia olhar para trás e ver que os seus esforços criativos foram uma enorme perda de tempo, empenho e dinheiro. Você tem medo de não ter a disciplina necessária. Medo de não ter o lugar certo para trabalhar, as condições financeiras ou a disponibilidade de tempo. Você tem medo de não ter o tipo certo de treinamento ou formação. Você tem medo de ser considerada mercenária, idiota, amadora ou narcisista. Medo de magoar sua família com o que possa vir a revelar. Medo do que os seus colegas dirão de você. Medo de libertar os seus demônios mais profundos e, na verdade, não quer mesmo confrontá-los. Tem medo de já ter produzido o melhor que já podia? Você tem medo de estar velha demais para começar? Ou medo de ser jovem demais para começar? Você tem medo de ter só um sucesso? Tem medo de não ter sucesso nenhum? Olhe, não tenho o dia todo, então não vou continuar listando medos. De qualquer forma, é uma lista sem fim e bastante deprimente. Vou apenas encerrar o meu resumo com o seguinte: muito, muito assustador. Tudo é muito assustador. Para que defender as nossas fraquezas? Gostaria de esclarecer que a única razão que me permite falar com tanta autoridade sobre o medo é conhecê-lo intimamente. Conheço cada centímetro do medo da cabeça aos pés. Durante toda a minha vida fui uma pessoa medrosa, já nasci apavorada. Não estou exagerando. Pergunte a qualquer parente meu e ele confirmará que eu era uma criança excepcionalmente assustada. Minhas memórias mais antigas são de medo, assim como praticamente todas as memórias que vêm depois. Quando criança, não tinha medo apenas dos perigos legítimos e comumente reconhecidos na infância como escuro, estranhos ou a parte funda da piscina.
mas também de uma longa lista de coisas completamente inócuas, da neve, de babás perfeitamente inofensivas, de carros de parquinhos de escada, da Vila Sésamo, do telefone, jogos de tabuleiro do mercado, das folhas de grama afiadas, de absolutamente qualquer situação nova e de qualquer coisa que ousasse se mexer, etc, etc e etc. Eu era uma criatura sensível e facilmente traumatizável, e me debulhava em lágrimas com qualquer perturbação ao meu campo de força. Meu pai, irritado, costumava me chamar de Maria Medrosa. Certo verão, quando eu tinha 8 anos de idade, fomos para o litoral de Delaware. E o mar me deixou tão perturbada que tentei convencer os meus pais a impedirem todas as pessoas da praia entrarem na água. Teria me sentido muito mais à vontade se todo mundo tivesse ficado em segurança na areia, lendo tranquilamente. Será que era pedir muito? Por mim, teria passado todo aquele período de férias, na verdade, toda a minha infância em lugares fechados, aninhada no colo da minha mãe com luz baixa, de preferência com um paninho umedecido na minha testa. É horrível dizer isso, mas aí vai. Eu provavelmente teria amado ter uma daquelas mães com síndrome de Munchausen, por precaução, que se mancomunassem comigo e fingisse que eu estava eternamente doente, fraca e morrendo. Se eu tivesse sido dada a chance, teria cooperado plenamente com esse tipo de mãe na criação de uma criança completamente indefesa. Só que eu não tive esse tipo de mãe, longe disso. Tive uma mãe que não tolerava nada daquilo. Não tolerava um minuto do meu drama, o que provavelmente foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Minha mãe cresceu numa fazenda em Minnesota, filha de imigrantes escandinavos durões, e não estava disposta a criar uma chorona. Não sob a supervisão dela. Minha mãe tinha um plano para acabar com o meu medo, que era quase cômico de tão simples. Sempre me forçava a fazer o que eu mais temia. Está com medo do mar? Entre lá agora. Está com medo da neve? Pode pegar a pá. Não consegue atender o telefone? Você agora está oficialmente encarregado de atender o telefone nesta casa. Não era uma estratégia sofisticada, mas era persistente. Acredite, eu bem tentava resistir. Chorava, fazia cara feia e fracassada deliberadamente. Recusava-me a progredir. Ficava para trás, me arrastando e tremendo. Fazia quase qualquer coisa para provar que era de fato física e emocionalmente frágil. Ao que minha mãe respondia, não é não. Passei anos lutando contra a fé inabalável da minha mãe, na minha força e nas minhas capacidades. Então, certo dia, em algum momento da minha adolescência, finalmente percebi que aquela batalha que eu estava travando era muito estranha. Defendendo a minha fraqueza, era naquilo mesmo que eu queria concentrar todos os meus esforços? É como dizem, valorize suas limitações e terá que conservá-las. Ora, por que eu iria querer manter minhas limitações? Na verdade, como acabei me dando conta, eu não queria. E também não quero que você mantenha as suas. O medo é chato. No decorrer dos anos, muitas vezes me perguntei o que finalmente me fez parar de fazer o papel de Maria Medrosa, quase de um dia para o outro. Sem dúvida, essa evolução envolveu muitos fatores. O fator mãe durona, o fator crescimento. Mas acho que o principal foi o seguinte: no fim, percebi que meu medo era chato. Veja bem, meu medo sempre tinha sido chato para todas as outras pessoas. Mas foi só lá, pelo meio da adolescência, que se tornou, enfim, chato até para mim. Acho que o meu medo se tornou chato para mim pela mesma razão pela qual a fama se tornou chata para Jack Gilbert, porque era a mesma coisa todos os dias. Por volta de 15 anos, de alguma maneira entendi que o meu medo não tinha nenhuma variedade, nenhuma profundidade, nenhuma substância. Percebi que o meu medo nunca mudava, nunca empolgava, nunca oferecia uma reviravolta surpreendente ou um final inesperado. Meu medo era uma música de uma só nota. Na verdade, uma música de uma só palavra, e essa palavra era pare. Meu medo nunca teve nada de mais interessante ou sutil para oferecer do que aquela única palavra enfática, repetida ad infinitum. Pare, 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 pare.
O que significa que o meu medo sempre tomou decisões previsivelmente chatas, como um livro do gênero enrola e desenrola, que sempre acaba do mesmo jeito, em nada. Também me dei conta de que o meu medo era chato porque era idêntico ao medo de todas as outras pessoas. Percebi que a música do medo de todo mundo tinha exatamente a mesma letra entediante. Pare, 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 pare. É verdade, o volume pode variar de uma pessoa para outra, mas a música em si nunca muda. Porque todos nós, humanos, somos equipados com o mesmo kit de medo básico quando estamos sendo preparados nos úteros das nossas mães. E não é só os humanos. Se você passar a mão sobre uma placa de Petri contendo um girino, ele se encolherá sob a sombra da sua mão. Esse girino não poderia escrever poesia, não pode cantar e nunca conhecerá o amor, o ciúme ou o triunfo. Tem o cérebro do tamanho de um ponto final, mas sabe direitinho ter medo do desconhecido. Pois bem, eu também sei. Todas nós sabemos, mas não há nada de particularmente atraente nisso. Está entendendo o que eu quero dizer? Você não ganha nenhum crédito especial por saber como ter medo do desconhecido. Em outras palavras, o medo é um instinto muito antigo e vital em termos evolutivos. Mas não é algo particularmente interessante. Durante toda a minha curta vida de aflições, tinha me fixado em meu medo como se fosse a coisa mais interessante a respeito de mim, quando na verdade era mais banal. Na realidade, o medo era provavelmente a única coisa 100% banal a respeito de mim. Tinha dentro de mim uma criatividade original, uma personalidade original, sonhos, perspectivas e aspirações originais, mas não havia nada de original no meu medo. Não era nenhuma espécie de objeto artesanal raro. Não passava de um artigo produzido em massa, disponível nas prateleiras de qualquer supermercado. E era em torno disso que eu queria construir toda a minha identidade, do instinto mais chato que eu possuía, de um reflexo induzido pelo pânico, um reflexo que até um girino tem? Não. O medo necessário e o medo desnecessário. A esta altura, você provavelmente deve estar achando que eu vou dizer que para levar uma vida mais criativa é preciso se tornar destemida. Mas eu não direi isso, pois eu não acredito que seja verdade. A criatividade é um caminho para corajosos, mas não para destemidos, e é importante reconhecer essa distinção. Coragem significa fazer algo que nos causa medo. Destemor significa não entender sequer o que a palavra medo significa. Se sua meta for se tornar destemido, acredito que já esteja no caminho errado, pois as únicas pessoas realmente destemidas que conheci ou eram pura e simplesmente sociopatas, ou crianças de 3 anos excepcionalmente imprudentes. E esses não são os bons modelos a serem seguidos por ninguém. A verdade é que você precisa do medo por razões óbvias de sobrevivência básica. A evolução fez bem em instalar um reflexo de medo em você, pois se não tivesse medo nenhum, teria uma vida louca, estúpida e curta. Andaria no meio do tráfego, sairia vagando pela floresta e seria comida por ursos. Enfrentaria ondas gigantes no litoral do Havaí, mesmo sem saber nadar muito bem. Você se casaria com alguém que dissesse no primeiro encontro: não acredito necessariamente que as pessoas tenham sido concebidas pela natureza para serem monogâmicas. Então, sim, sem dúvida, você precisa do medo para se proteger de perigos reais, como os quais que listei há pouco. Mas você não precisa do medo no campo da expressão criativa. É sério, não precisa mesmo. Mas o fato de você não precisar do medo, no que diz respeito à criatividade, não significa que ele não vá aparecer. Por acreditar, o medo sempre vai aparecer. Acredite. Especialmente quando você estiver tentando ser inventivo ou inovador. O medo sempre será despertado pela criatividade, pois ela lhe pede que entre
em áreas de resultados incertos e o medo odeia resultados incertos. O medo, programado para a sua evolução, para que você seja hipervigilante e insanamente superprotetor, sempre vai supor que qualquer resultado incerto está destinado a terminar em uma morte terrível e sangrenta. Basicamente, o medo é como um segurança de shopping center que acha que é um militar de operações especiais. Não dorme há dias, vive à base de Red Bull e é capaz de atirar na própria sombra em um esforço absurdo para manter todo mundo em segurança. Tudo isso é natural e humano. Não é nada de que você deva se envergonhar. É, porém, algo que você precisa lidar. Aprendi a lidar com medo da seguinte forma. Há muito tempo, eu decidi que, se eu quero a criatividade em minha vida, e eu quero, preciso deixar espaço para o medo também. Bastante espaço. Decidi que seria necessário construir uma vida interior ampla o suficiente para que o meu medo e a minha criatividade pudessem coexistir de modo pacífico, uma vez que, ao que tudo indica, estariam sempre juntos. Na verdade, acho que o medo e a criatividade são basicamente gêmeos siameses, como demonstra o fato de a criatividade não conseguir dar sequer um passo à frente sem que o medo esteja caminhando logo ali ao lado. Medo e a criatividade dividiram o mesmo útero, nasceram do mesmo tempo e ainda compartilham alguns órgãos vitais. E é por isso que precisamos ser cuidadosas em relação à maneira como lidamos com o medo. Percebi que, quando as pessoas tentam aniquilá-lo, com frequência acabam inadvertidamente assassinando a criatividade por tabela. Então, não tento aniquilar o meu medo, não declaro guerra contra ele. Em vez disso, eu dou-lhe bastante espaço, um espaço enorme, todos os dias. Estou dando espaço para o medo nesse exato momento. Eu permito que o medo viva, respire e estique as pernas confortavelmente. Parece-me que quanto menos luto contra o meu medo, menos ele contra-ataca. Quando consigo relaxar, o medo também relaxa. Na verdade, convido o medo a vir comigo aonde quer que eu vá. Eu tenho até um discurso acolhedor preparado para ele, que faço pouco antes de embarcar em um novo projeto ou em uma nova aventura. E é mais ou menos assim. Querido medo, a criatividade e eu estamos prestes a pegar a estrada juntas. Sei que você virá conosco porque sempre o faz. Reconheço que você acredita ter um trabalho importante a desempenhar na minha vida e que leva esse trabalho muito a sério. Ao que parece, o seu trabalho é me deixar completamente em pânico sempre que estou prestes a fazer qualquer coisa interessante. E, aliás, você está a fazer um excelente trabalho. Então, fique à vontade para continuar a fazê-lo caso considere absolutamente necessário. Mas também estarei fazendo o meu trabalho durante esta viagem, que é dar duro e permanecer focada. E a criatividade estará fazendo o trabalho dela, que é permanecer estimulante e inspiradora. Há espaço suficientemente para nós três no carro. Então fique à vontade, mas entenda uma coisa. A criatividade e eu somos as únicas que vamos tomar decisões durante o percurso. Reconheço e respeito o fato de que você é parte dessa família e, portanto, nunca excluirei você das nossas atividades. Mas ainda assim, suas sugestões nunca serão seguidas. Você tem direito a lugar no carro e a se manifestar, mas não tem direito a voto. Você não pode tocar nos mapas, não pode sugerir desvio de rota, não pode mudar a temperatura do ar-condicionado e, cara, nem encoste no rádio. Mas, acima de tudo, meu querido e velho amigo, você está terminantemente proibido de dirigir. E lá vamos nós, eu, minha criatividade e o medo, lado a lado, para sempre, avançando mais uma vez em direção ao território assustador, porém maravilhoso, do resultado incerto. Por que vale a pena? Carregar o medo em uma grande viagem nem sempre é confortável ou fácil, mas vale a pena. Pois se você não conseguir aprender a viajar confortavelmente com seu medo, nunca irá a lugar nenhum interessante e nem fará nada de interessante. Isso seria uma pena, pois a vida é curta,
rara, maravilhosa e milagrosa. E se você quer aproveitar enquanto ainda está aqui para fazer coisas realmente interessantes, é isso. Sei que é isso que você quer para si, porque é o que eu quero para mim também, é o que todas nós queremos. Você tem tesouros escondidos dentro de si, tesouros extraordinários, assim como eu e todas aquelas à nossa volta. E trazer esses tesouros à tona requer esforço, fé, foco, coragem e horas de dedicação. O relógio não para e o mundo continua a girar. Simplesmente não temos mais tempo para pensar tão pequeno.